Olá pessoal, vamos falar aqui dos resultados da Açaí, do Sendas Distribuidora na verdade, né? Ticker ASAI3, que foi divulgado nesses últimos dias, cotação de R$ 12,83, está com a alta de 2,97%, foi uma empresa que apresentou um bom resultado, na minha opinião, já antecipo a vocês. Nos últimos 12 meses, uma queda de 9,58% e no mês uma alta de 1,99%, puxado basicamente por essa alta de hoje, que é o que você está vendo aqui. Realmente aí o resultado foi bem recebido pelo mercado. Não é uma empresa que paga grandes dividendos e vai continuar assim, está pagando 11 centavos, e você vai ver no anúncio que eu vou mostrar aqui rapidamente também, que ela vai pagar em torno dos seus 12 centavos, ou seja, outros quase 1%. Então não é um valor em termos de dividendos realmente que chama a atenção. Aqui é uma empresa mais para quem está querendo focar um pouco, que acha que ela pode crescer. Se você der uma olhadinha nos últimos 6 meses, a tendência da empresa, como você viu lá, né? Teve essa correção aí, que é o que você está vendo aqui, essa correção que teve na empresa. Se você for para um ano, tá com a mesma tendência, né? Que você viu aqui, teve uma forte correção do pico, que passou dos R$18 aqui, que você está vendo, que foi a R$19,45. Então, se você considerar esse valor aí de R$19,45 e considerar a cotação atual da empresa de 12,83, você vê que ela ainda tem uma capacidade de crescimento aí grande, né? Mais de 50%. Então pode ser aí também, para quem está apostando no crescimento, na recuperação do valor da empresa. Você vê aqui a volatilidade da empresa, tem uma volatilidade razoável, não é nada de outro mundo, está nos seus 32 contra 18 do Ibov, que está bem. Tag along de 100%, que é bastante interessante. Uma liquidez média diária de 126 milhões e participação no Ibov de 0,470. O bom da participação no Ibov, que a gente sempre menciona, é que tem fundos que investem em empresas que têm participação no Ibov. Então aqui acrescenta a participação dos fundos por estar no Ibov, nesse índice, e com isso reduz um pouco a volatilidade, que é o que você consegue ver aqui. E é uma ação ordinária. Você vindo aqui nos números, nos indicadores, vamos comparar com a média do setor, do mercado, você vê, né, como a gente já falou, que a parte de dividendos e proventos está abaixo do setor, o setor paga 2,34% e o Açaí paga 0,86%. PL da empresa está mais ou menos em linha com o setor, apenas 1% abaixo. E o P sobre VP bastante alto, né? Você quer que o P sobre VP esteja abaixo, inclusive, de 1,5, para usar a forma de Graham para fazer o cálculo do preço-alvo da empresa, do preço justo da empresa. E aqui você está vendo que ela está em 7,19. Então, tá, em teoria, o preço em relação ao patrimônio da empresa está alto. A parte aqui de indicadores de endividamento, está com endividamento aí mais alto do que a média do setor, está em 2,2 contra 0,48. Margem bruta está com a margem menor do que do setor. Esses indicadores de eficiência devem melhorar baseados nos resultados de agora, tá? Isso aqui ainda não está totalmente atualizado, mas de toda forma foi um resultado aí interessante. Média do setor para a margem EBIT 7,64%, mostra que a empresa tinha que melhorar bastante da parte operacional, e esse resultado do quarto trimestre mostrou isso, essa melhora. Margem EBITDA 11,67% abaixo do setor, margem líquida também abaixo do setor. É mais o foco da empresa, né? A clientela, o tipo de cliente que atende, que vai lá, as margens que eles conseguem aplicar, isso se reflete nos resultados. O ROI da empresa 73%, então muito melhor do que a média do setor, algo muito positivo. O ROIC também de 16%. São números aí interessantes. Você vem aqui na parte do payout, você vê que ela tem um payout baixo, de 5,96% na média. Ou seja, muito baixo para o setor, né? Você lembra que tem empresas aí que pagam uma Taesa da vida, por exemplo, pagou no quarto aí, vai estar pagando acima de 90%, né? Você tem todos os descontos. Então, uma diferença grande. Em termos de float, tem 58%. Um ponto aqui que eu gosto de destacar, que eu acho que vale a pena destacar, é a parte do patrimônio líquido. Você tem aqui 2,4 bilhões e valor de mercado de 16 bilhões, que é o que a gente falou lá, né? O preço também da empresa em relação ao valor patrimonial está bastante esticado. Em termos de dívida bruta também vale destacar, você tem aqui 8 bilhões de dívida bruta, tem disponibilidade de caixa de 2 bilhões, então você tem uma dívida bruta líquida aí de 5,2 bilhões, inclusive acima do patrimônio líquido da empresa, é algo que não me agrada. Quando você vê aqui a parte aqui da dívida líquida e compara com o patrimônio líquido, a dívida líquida está acima, então isso não me agrada muito. Consumo não cíclico, comércio e distribuição, setor de alimentos. Isso aqui é como está a parte de acionistas das Sendas, né, da empresa, 25.453 pessoas físicas, 278 pessoas jurídicas
e 1.142 institucional, um total de 26 mil investidores. Quando você compara com a Oi, por exemplo, que tem 1.300.000 pessoa física, é uma diferença grande. Só para você ter uma ideia. Empresas aqui que eu quero destacar que tem participação na empresa, evidentemente a BlackRock, como eu sempre falo, né, norte-americana, onde ela está aí a não dar ponto sem nó. É uma empresa aí grande, administradora de muitos ETFs, a maior do mundo. Então é sempre bom prestar atenção se ela está envolvida, ela está investindo. Cassino também, tem que se dar uma olhadinha que está investindo aqui também. Então tem alguns investidores aí interessantes, tá? Vamos dar uma olhadinha agora nos resultados na divulgação, que aqui está a distribuição dos resultados do açaí atacadista, do quarto trimestre e do segundo trimestre de 2021. Deixa eu aumentar isso aqui para ficar melhor para ver. Você vê aqui no ano, em 2021, uma receita bruta totalizou 45,6 bilhões em 2021, um incremento de 6,2 bilhões de reais em relação a 2020 e 15,2 bilhões em relação a 2019. Se você levar em consideração que a gente está falando de 45 bilhões, um acréscimo aí de seus 6,2 bilhões já é um valor interessante também, tá? Porque aí você vê que teve um crescimento representativo da empresa. Quando você vê a evolução aqui de receita líquida foi de 16,5%, bastante positiva também. E eles mencionam aqui que reflete a alta performance da expansão de 12,1% e o desempenho, mesmas lojas, um crescimento de 4,8%. No acumulado dos últimos 2 anos, o crescimento foi de 51%, um crescimento bastante expressivo para esse setor, né, que normalmente aí não cresce nessa velocidade toda. E das vendas mesmas lojas, que foi de 19,5%. Ou seja, isso aqui reflete números bastante positivos para a empresa e, evidentemente, o mercado aí gostou do que está vendo e investiu na empresa, para quem investe no setor. O aumento da venda por metro quadrado e continuidade de ganhos de market share em todas as regiões do país, muito positivo. O EBITDA ajustado atingiu 3,3 bilhões de reais, um avanço de 23%, acima do crescimento das vendas e margem de 7,9%. Uma margem está abaixo do setor, tá certo, mas ainda interessante. Uma expansão de 0,4 pontos percentuais em relação a 2020. A alta conversão do EBITDA em caixa operacional tem permitido o financiamento da expansão e o crescimento da companhia. Lucro líquido totalizou 1,6 bilhão de reais, aumento de 61%, muito positivo, com margem líquida de 3,8%, um avanço de 1 ponto percentual em comparação a 2020, superior ao incremento de vendas e EBITDA. Perfeito. Aqui você tem o quarto trimestre de 2021, faturamento bruto recorde de 12,6 bilhões e avanço de 8,4%, mesmo com forte base de comparação. Realmente o quarto trimestre de 2020 foi fortíssimo para o setor, né? Que foi de 33,4%. Receita líquida evoluiu 8,1%, com aceleração da expansão de 11%. E vendas mesmas lojas teve um decréscimo de 3,1%, impactada pela forte base de comparação. Concordo, 19,4%. É isso que se viu no setor como um todo, né? E quem não divulgou o resultado ainda, você vai ver a mesma coisa. No acumulado dos últimos 2 anos, o crescimento foi de 44% e o avanço das vendas mesmas lojas foi de 15,7%. EBITDA ajustado alcançou 911 milhões de reais e margem de 7,9%, com ganho sequencial de 0,1 pontos percentuais comparado com o terceiro trimestre de 2021. E o lucro de 527 milhões de reais, aumento de 76%, e margem de 4,6%, ou seja, um aumento de 1,8% em relação ao quarto trimestre de 2020. Aqui fala da expansão da empresa, né, que a empresa continua crescendo, ponto muito positivo. E a parte digital, a evolução das iniciativas digitais. Rápido crescimento das vendas via Corner Shop e nova parceria firmada com o Rappi, trazendo mais conveniência e comodidade aos clientes e ampliando acesso a novos consumidores. Isso aqui tem que investir mesmo, tem que evoluir, é o futuro. Na verdade, não seria nem o futuro, né? É o presente. Já tem várias empresas atuando bastante forte nisso. E quem não investir na parte digital vai ficar para trás. Aqui tem a mensagem da organização, que não vale muito mencionar no momento. Não que não seja importante, mas é porque o vídeo está ficando muito longo. Você já viu o resultado. Aqui a parte de investimentos, que você vê a aquisição aqui da empresa, novas lojas de aquisição de terrenos. Estão investindo bastante, aí você vai ver, espere crescimento nos próximos trimestres, né? Porque isso aqui foi aquisição no quarto trimestre de 2021, 686 milhões contra 237 milhões. Um aumento de 189%, em ano a ano, um crescimento de 105%. Então isso aqui você vai ver a abertura de novas lojas aí de forma muito forte no ano de 2022. Parte de dividendos, que é o que eu quero mencionar agora, juros sobre capital próprio, onde eles mencionam que a administração propôs dividendos a serem distribuídos relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, no valor de 224 milhões de reais
E aí vai ter umas exclusões, digamos assim, né? E menciona aqui, ó, que ainda durante o exercício foi realizado o pagamento de juros sobre capital próprio, JCP, no montante líquido de 56 milhões. Desta forma, o valor referente à parcela remanescente de dividendos é de 168 milhões. Porque os 168 milhões é basicamente os 224 milhões que você está vendo lá, menos os 56 milhões. Então está dando 168 milhões. Correspondente a 0,125, 12 centavos e meio por ação. Por isso que eu falo que quando você compara com o preço da ação, você vê que vai dar em torno do seu 1%, né? Porque está cotada a 12,83, já teve uma alta, já passou do valor. Então está aí na faixa do seu 1% por ação. E aqui tem os cálculos todos que são feitos, né? Então, em termos de pagamento de proventos, não é uma das maiores pagadoras de proventos, está pagando provento, que é ótimo, excelente. Pessoalmente, eu penso muito da forma do senhor Barsi, que tem que ter um valor mínimo para proventos. Ele considera o valor de 6%, que eu acho que está muito adequado. Quem sou eu para dizer que não é? Nesse momento eu procuro dividendos, proventos maiores, acima pelo menos da Selic. Ou seja, a Selic está em 10,75%, eu procuro empresas que estão pagando acima do 10,75%, porque a carteira principal minha, ela é focada em dividendos, é focada em proventos, é uma parte de... a carteira, como chamo, previdenciária, mas essa aqui é uma ação que pode ter um grande crescimento aí de seus 50% para voltar ao pico do que teve anterior em termos de valor da ação, do papel. Não quer dizer que vai chegar, tá? Mercado a gente nunca sabe, mas em teoria, com os resultados da empresa aí, ela está no caminho certo. Tá bem? É basicamente isso aí, pessoal. Me fala o que, é que vocês acharam dos resultados da Açaí. Se vocês esperavam que fossem melhores ainda, se gostaram do pagamento de dividendos, se não, se você investe nela realmente focado em crescimento e quanto você espera que essa empresa vai estar no final do ano. Os resultados, novamente, na minha opinião, foram muito bons. E como você está vendo aqui, o mercado, deixa eu botar aqui para 5 dias, achou mesmo. Como você vê aqui, divulgou o resultado, gostou, deu um certo pico, depois de uma correção e aí vai começar a fazer a negociação normal. Isso aí está se ajustando ao preço que realmente o mercado acha que a empresa vale. Tá bem? Obrigado. Vamos comparar e vamos ver os resultados das outras empresas do setor para ver aí como é que vai acontecer 2022. Novamente, eu espero que 2022 para a empresa, por ser desse setor alimentício, deve ser um ano bastante positivo e com bastante espaço para crescimento. Tá bom? Obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal se você gosta desse tipo de vídeo. Nos vemos na próxima. Até mais.